continuidade à leitura, chegamos no capítulo 6 de 2 Samuel, e é o texto que iremos ler agora. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem a leitura. 2 Samuel 6. O texto inicia dizendo assim: Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 vezes, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca do Senhor da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um centejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos.
Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte. Amém, irmão. Se aceita. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos te ser gratos, Pai, pela tua palavra. Queremos te ser gratos, Senhor, pelos cantos ou pelos hinos que entoamos ao teu nome nessa noite, Senhor. Aos privilégios concedidos da parte do Senhor, Pai, de estarmos aqui neste lugar de adoração, no culto ao teu nome, Senhor, celebrando, Senhor, a graça do Senhor, celebrando o teu perdão, cantando acerca daquilo que Cristo fez por nós, trazendo perdão, pureza à alma do pecador, redimindo, Senhor, um povo para si, povo zeloso, de boas obras, povo, ó Deus, que fora privilegiado, Senhor, com a graça do Senhor. E tem sido participantes, ó Deus, desta tão grande salvação a qual o Senhor tem comunicado ao teu povo, a cada um de nós. E queremos te bendizer, Pai. Te bendizer porque o Senhor nos chamou através do teu Evangelho, através da tua palavra, Amém. Através da tua verdade, Senhor. Amém. E acima de tudo, o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, a cada dia através da tua palavra. Dá, Senhor, com que sejamos como Davi, Senhor, pessoas espontâneas, alegres, pessoas dispostas a honrar o teu nome, ó Deus, em nossas vidas. Amém. Pessoas, Senhor, que reconheça, Pai, de que a instabilidade econômica, social, financeira, familiar, tudo decorre, Senhor, de um bom relacionamento com o Senhor através de Cristo Jesus. Se as nossas vidas espirituais, Senhor, não tiver a Ti como centro, não há reino, não há prosperidade, não há felicidade, não há alegria. E a arca do Senhor representa a tua presença no meio do povo, Amém. Em Israel, Senhor. Amém. Assim Cristo representa, através do Espírito Santo, a presença dele em nossas vidas. Amém. Que possamos, como crentes, como servos do Senhor, não só cantar a redenção, Senhor, mas acima de tudo, vivê-la, Senhor, em nossas vidas. Amém. Sem jamais entristecer o teu Espírito Santo com comportamentos que outrora, Senhor, caracterizava as nossas vidas escuras, rebeldes, no pecado, na escravidão. Sim. Mas que sejamos, Senhor, acima de tudo, o povo do Senhor, andando conforme a vocação com a qual o Senhor nos chamou, Pai. Dá com que esta palavra, Senhor, seja aplicada aos nossos corações e traga saúde, traga fervor, traga espontaneidade, traga alegria, traga, Senhor, contentamento, traga quietude, traga paz, traga fé, Senhor, que confie e que deposite os anseios no Senhor, Pai, em Cristo. Amém. Nós queremos te pedir, ó Deus, que esta palavra traga transformação às nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, irmãos, de pé, cantarmos 417, HCC 417. Jesus,
Jesus confiar 4:65, suas leis observar, crer e observar é o título do hino. Em Jesus confia. e apresentando os nossos irmãos, os pedidos que foram feitos, vamos ouvir orar. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, pela tua misericórdia, nos dá a alegria de estar mais uma vez na tua casa, mais um domingo, e aqui estamos para bendizer o teu santo nome. Queremos, Deus bendito, nessa oração, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, que tu possa nos perdoar e nos dar graça, nos ensinando a viver, Senhor, cada dia, de maneira correta diante de ti. Pai bendito, queremos, ó Deus bendito, apresentar os nossos irmãos que estão passando por dificuldades, por problemas de saúde. Às vezes aqui foram apresentados pela manhã, na oração do pastor, te apresentar a irmã Conceição, que vai fazer a cirurgia ali de catarata nos olhos, que eu possa ter misericórdia dessa senhora, que tudo possa correr bem,
Te apresento também, ó Deus bendito, a vida do Gilmar, que está internado no Hospital São Francisco. Teve esse derrame, ó Deus, que veio trazer sequelas. E o Senhor sabe todas as coisas. Te apresento a vida dele, que o Senhor possa cuidar dele, fazer conforme a tua vontade. O Senhor também possa abençoar a sua mãe, ó Deus, que já é de idade, tem sofrido muito. Que o Senhor possa dar saúde àquela senhora, dar calma e conforto ao seu coração, Deus. Quero te pedir também pela vida de cada irmão, Senhor, que faz parte desta igreja. Amém. E que o Senhor possa guardar as famílias desta igreja. Que o Senhor possa guardar as crianças desta igreja. Nos dando graça, Senhor, para te servir na união, com santidade, com alegria. Possamos nos apresentar na tua casa com um coração sincero, com uma adoração sincera, com um louvor perfeito e agradável ao Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Não somos falhos ainda, Deus. Precisamos mudar muito para chegarmos a Deus bendito a uma vida perfeita diante de Ti. Mas isso, Deus, só acontecerá se estivermos diante de Ti, se o Senhor assim quiser. Pois só o Senhor pode transformar o coração do homem. E assim cremos. E assim te damos graças, ó Deus, por mais uma noite, por mais um dia que se passou, por uma semana que se foi, pelo final de semana que passamos guardado por Ti, pelo pão que chegou à nossa mesa, pela saúde, pelo calçado, pela família que temos, pela casa, pelo lar. Amém. Muito obrigado, Deus, por tudo. Pois o Senhor é bom, é fiel e é perfeito para com cada um de nós. Desde agora, Deus, queremos ser gratos por tudo. Nos guarda e nos ensina a viver nesse mundo, nos perdidos. Desde agora e para todos sempre, eu sou grato, Deus. Amém e amém. Irmãos, vamos ouvir Samuel tocando a música, as crianças podem sair, a professora. Chegamos ao Marcos, capítulo 8. Quem for encontrando e quiser se colocar de pé. Esse texto é um texto longo, a gente precisa ler até o versículo de número 26. Até o versículo de número 21, melhor dizendo. Do versículo 1 ao versículo 21. Eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura. Diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo, e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: tudo poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado.
Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de que quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Amém, irmãos. Assim. Esta narrativa, meus irmãos, que começa com uma segunda multiplicação dos pães e alguns peixinhos, tem o propósito de nos trazer à memória algumas coisas. A primeira multiplicação de pães e peixes, Cristo deixou algumas coisas claras, assentadas. Sobraram 12 pedaços. Havia uma multidão mais numerosa do que a primeira, do que a segunda, e todas foram alimentadas. Essas duas histórias possuem aspectos semelhantes, mas há diferenças também muito claras e marcantes no texto, Há distinções que diz respeito a situações específicas, a motivações específicas. Por exemplo, em 8:2, a compaixão de Cristo se estende à necessidade física das pessoas. Ele percebe que aquelas pessoas estão ali há 3 dias, e se ele despedi-las da forma como elas estão, sem comer há 3 dias, muitas vão desfalecer no caminho. Então ele diz: tenho compaixão do povo, porque há 3 dias que estão comigo, e muitas vieram de longe, não se alimentaram, estão em jejum, e se eu despedi-las tal como elas estão, vão desfalecer no caminho. Além disso, os números aqui são diferentes. Sobraram 7, são 4.000. Jesus vai com os discípulos e não os despede sozinho. Há elementos diferentes em cada história. O fato, irmãos, dos evangelhos dedicar espaço às duas narrativas parecidas, semelhantes, mas com distinções diferentes, tem o propósito de querer nos ensinar algumas coisas. O uso das duas narrativas é indicação ou indicativo de que existe algo mais a nos ensinar, algo mais a ser percebido, algo mais a ser visto, algo mais a ser ouvido, algo mais a ser compreendido, algo mais a ser apreendido, e que eu e você precisamos aprender, tal como os discípulos de Cristo. Não há somente um milagre, não há somente uma análise milagre pelo milagre, não há somente uma demonstração de Cristo em multiplicar pães e peixes, não há somente a forma como Cristo multiplicou e distribuiu aqueles pães. Há elementos que muitas vezes passam despercebidos por mim e por você. Há elementos que vão identificar a condição do nosso coração. Há aspectos que vão identificar a forma como estamos vendo as coisas. Há aspectos que irão identificar a forma como estamos ouvindo algumas coisas. Há aspectos que irão identificar como estamos compreendendo as coisas. Tudo isso, esta multiplicação vai nos ensinar. A primeira multiplicação, irmãos, também foi à beira do mar da Galileia, mas em uma região diferente. A primeira ocorreu nas regiões da Galileia, em solo de judeus, em solo de uma população mais pobre dentre os judeus. A segunda multiplicação está ocorrendo em território dos gentios. O pastor aqui, mais uma vez, é Cristo, que está diante de uma multidão cheia de necessidades, cheia de apreensões, cheios de condições a serem tratadas,
estão ali diante de Cristo, o pastor. E Cristo já começa a mostrar no texto que os gentios também irão desfrutar dos privilégios da graça de Deus. Cristo irá reunir em um só rebanho, tanto judeus bem como gentios. E está demonstrando que assim como os judeus são objetos e alvo da sua misericórdia, os gentios também estão sendo privilegiados com este favor de Deus em direção à vida deles, com este aproximar de Cristo o pastor para se compadecer da vida destes que estão longe ou que estavam longe. Cristo está mostrando aqui que a natureza da igreja é uma natureza universal, aonde estão sendo formados em um só corpo homens de todas as tribos, raça, língua e nação. E Cristo está se manifestando, repito, aos que estão longe, reforçando aquilo que Paulo diz em Efésios 2,17. E vindo, evangelizou paz aos que estavam longe. Ou seja, a condição dos gentios descrita por Paulo na Escritura é daqueles que estavam longe da promessa de Deus, é daqueles que estavam longe da iluminação ou da revelação de Deus aos judeus, e Cristo vai resgatá-los, vai em direção a eles e manifestar essa provisão que o pastor está trazendo à vida de todo o povo que Deus escolheu em Cristo Jesus. Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 10, diz que Ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Convém que eu vá e busque outras ovelhas que não são deste aprisco, e aí sim haverá um só pastor e um só rebanho. Cristo está dando mostras aqui, irmãos, de que as suas bênçãos que decorrem dele, que estão fluindo dele, que estão sendo derramadas tanto a judeus como a gentios, tem o propósito de reunir dentro deste rebanho um só, dentro deste aprisco um só rebanho, e reunidos debaixo deste um só pastor, que é Cristo, e formar esta igreja universal, composta de homens de todas as tribos, raça, língua e nação. Portanto, o que é que Cristo quer demonstrar aqui com essa história, sendo Ele o pastor central dessa narrativa? É que Ele se compadece também dos gentios. Cristo, irmãos, está há bastante tempo com aquelas pessoas, são 3 dias, a narrativa deixa claro. Ou seja, são 3 dias sem comer, Cristo também deixa claro. Eles estão ali no deserto ouvindo acerca dos ensinos de Cristo. O texto não descreve claramente ou expressamente, mas está implícito no texto que Jesus já está há 3 dias com aquelas pessoas, tanto manifestando o seu poder quando cura o surdo e gago, bem como está comunicando àquelas pessoas o seu ensino, o seu evangelho, as suas instruções, o cumprimento das promessas de Deus nele. E ali está no deserto esta multidão ouvindo essas instruções de Cristo. Agora, a mesma compaixão, veja, a mesma compaixão sentida na primeira é sentida aqui também por Cristo diante daquele povo. Veja o versículo de número 2. Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Verso 13 ele reforça quando diz: se eu os despedir para as suas casas, em jejum desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Aqui, irmãos, Cristo mais uma vez manifesta a sua compaixão. Ele sente em si mesmo a necessidade do povo e vê, como viu na primeira, necessidades que o povo tinha. Agora, na primeira, ele está diante de um Israel que se afastou da palavra de Deus e que está sendo conduzido pelas tradições dos fariseus e dos escribas, e que estão sendo conduzidos, mas são como ovelhas que não têm pastor, que estão precisando de um pastor que revele a eles a vontade clara do Pai, que conduza aquele povo
aprisco das ovelhas, aonde há alimento, aonde há provisão, aonde há cuidado, aonde há alento, aonde há descanso. Aqui, irmãos, Cristo os vê neste texto, na segunda multiplicação, como pessoas que necessitam de pão, de provisão física, de alimento, porque estão em jejum há 3 dias. O que é que a compaixão de Cristo aqui está nos demonstrando? É que o nosso sumo pastor, Cristo, conhece todas as nossas necessidades. O Evangelho veio tratar e restaurar o homem por completo, todas as áreas de sua vida, sua condição espiritual, sua condição física, e não há problemas, meus irmãos, ou questões tão simples que cercam as nossas vidas que não sejam alvo da compaixão de Cristo. Tudo está debaixo deste amor e da compaixão deste pastor que conduz as nossas vidas. Isso reforça a exortação de Pedro, quando diz aos irmãos que estão dispersos e tem o propósito de consolar aqueles irmãos que estão em apertos, que estão em dificuldades. Pedro diz: devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Da mesma forma, irmãos, em Mateus capítulo 6, dentro do texto que lemos inicialmente como convocação para o culto, Jesus Cristo exorta as nossas inquietações, quando diz que não devemos andar cuidadosos, ansiosos, quanto à nossa vida, pelo que havemos de comer, parece simples, pelo que havemos de beber, nem quanto ao corpo, pelo que havemos de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Ele pergunta. No verso 31 do capítulo 6 ele diz: não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Verso 30 ele diz: pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Cristo aqui, irmãos, nos ensina que devemos descansar nele, em tudo. Nele, em tudo. O Evangelho nos chama a descansar em Cristo. O Evangelho nos chama a depositar nossos anseios em Cristo, tendo a convicção e certeza de que Ele tem cuidado de nós. Cristo nos chama a buscar em primeiro lugar o seu reino, dizem no capítulo 6 de Mateus. Ele diz: portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esta multidão está há 3 dias com o Mestre, 3 dias, participando de suas instruções. Adolfo Paul, um pastor que comenta o texto, diz que a palavra permanecer aqui, permanecer, tem um tom religioso e tem como raiz a palavra esperar, descansar, permanecer esperando nele, confiante. Pois a palavra esperar, permanecer aqui, está nos ensinando que devemos esperar em Deus apesar dos pesares. Esta multidão está demonstrando uma atitude que eu e você devemos demonstrar, que eu e você devemos ter em nossas vidas. Uma busca sincera em permanecer diante de Cristo e confiar nele. O mais Deus proverá. O cuidado e a compaixão de Cristo se estende às nossas necessidades mais básicas da vida. Por que estás preocupado com o que se vestir? Por que estás preocupado com o que comer? Por que estás ansiosos com o dia de amanhã? O Evangelho nos chama a descansar e curar as nossas inquietações em Cristo Jesus.
A compaixão de Cristo se estende para as suas necessidades espirituais. A compaixão de Cristo vai além daquilo que você imagina e se preocupa com suas vestes, com sua comida, com sua condição física, com sua condição social. Cristo provê todas as coisas para as suas ovelhas. E aqui ele está dizendo: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Ele conhece as nossas condições, ele conhece nossa condição física, nossa força, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam, verso 4: tudo poderá alguém fartar-os de pão neste deserto? Irmãos, aqui temos uma resposta dos discípulos que refletem muitas vezes a minha e a sua resposta. Aqui temos uma resposta dos discípulos no texto que reflete a minha e a sua falta de percepção das coisas, falta de compreensão das coisas, falta de confiança, de fé, de esperança, falta de confiar em Cristo e saber que Ele está conduzindo as coisas, ou a história, ou a minha vida, a sua vida, segundo o seu propósito. E Cristo vai demonstrar que suas provisões chegam até em lugares ou condições adversas. Irmãos, a pessoa, o ensino, as obras de Jesus estavam atraindo essas pessoas. E era um número muito grande de pessoas. O texto vai dizer 4.000. 4.000. Mas o que mais me chama a atenção no texto é que essas pessoas não estão preocupadas com o tempo. Essas pessoas não estão preocupadas com o cansaço. Essas pessoas não estão preocupadas nem mesmo com a fome delas, com seus afazeres, com aquilo que as tomam de preocupação. Não, há um descanso solene da multidão perante Cristo. Quem está preocupado aqui são os discípulos. Não tem condição de alimentar uma multidão no deserto. A multidão está calada, ouvindo atentamente as instruções de Cristo. Na primeira multiplicação são os discípulos que tomam a iniciativa. Senhor, despede, porque o dia já é avançado. Se nós despedirmos agora, há a possibilidade de eles passarem pelas vilas ou pelas cidades e comprarem mantimentos. Despede o povo, Senhor. Jesus diz: dai vocês de comer, dai vós de comer. Aqui eles ficam calados, até que se Cristo se manifeste. Certamente, irmãos, porque aqui a condição é pior do que a primeira. Na primeira condição, havia a possibilidade de comprar nas vilas, faltava recursos. Pois ele diz: quantos denários serão suficientes para alimentar tal multidão? Aqui, irmãos, temos um deserto. Não há filas, lugares próximos para comprar. No primeiro caso faltava dinheiro, aqui falta tudo. O lugar é deserto, não há a mínima condição. E a própria resposta dos discípulos reflete isso. De onde poderá alguém fartar de pão no deserto? Mas a resposta deles não só reflete a realidade, bem como a dureza e incredulidade do coração deles. Eles estavam na primeira multiplicação, meus irmãos. Viram, participaram, serviram, viram as provisões de Cristo alimentar todo o povo e ainda sobrar. Aqui eles estão duros ainda. Duros ainda. Eles não veem saída. Ou seja, esqueceram o milagre da primeira multiplicação. Já se esqueceram de tudo que Cristo fizera na primeira. Me lembro de Paulo, quando escreve aos irmãos de Filipe.
Eu não me canso de dizer a vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Somos rápidos, irmãos, em esquecer a forma como Deus tem cuidado das nossas vidas. Somos rápidos em esquecer as primeiras multiplicações do Evangelho na nossa vida. E respondemos às necessidades quando surgem com dureza, com falta de percepção, com compreensão espiritual daquilo que nos cerca. E só enxergamos o deserto. É deserto. É deserto, há uma multidão, é impossível, não dá, não pode. Eles estão completamente tomados pelas circunstâncias e não conseguem ver a possibilidade de Cristo agir mais uma vez. O pastor está diante deles e eles não conseguem enxergar a provisão do pastor. A resposta deles é um sinal de que o coração deles ainda precisa de transformação do Evangelho. Eles andam com Cristo, viram Cristo, ouvem os ensinamentos de Cristo, mas ainda estão duros, inseguros, tímidos. Você só certamente deve estar pensando o seguinte: como pode, rapaz? Se eu tivesse lá na primeira, se eu tivesse visto, eles viram, eles estavam lá, rapaz, quando perguntaram o que temos, pãezinhos e peixes. Jesus disse: sentem-se todos, distribuam. Distribuíram, sobrou. Eles estavam lá. Portanto, eles deviam estar animados, confiantes, serenos, descansados. O Senhor sabe, o Senhor proverá. Mas eu te pergunto, como você tem reagido ao que tem ouvido? Como você tem se portado diante de Deus após inúmeras provas do seu cuidado e amor para com você? Como você reage quando a dificuldade bate à sua porta? Como você percebe, se comporta, interpreta quando Deus nos empurra para os desertos da vida? É terrível, irmão, quando aqueles que deveriam demonstrar maior maturidade pelaquilo que ouviram, pelaquilo que andaram e pelaquilo que já caminharam, são os que mais respondem com dureza. A multidão reflete no texto mais confiança do que os discípulos, pois ela está calada, esperando que o pastor proveja. A multidão está calada, sabendo que não conseguirá, mas espera de Cristo a provisão. E Cristo, irmãos, nos oportuniza todos os dias, a fim de nos ensinar, a fim de nos moldar, a fim de nos tratar, ou a fim de que reconheçamos o seu poder em nossas vidas. A multiplicação precisa se repetir todo dia na sua vida. Você precisa se deparar com a multiplicação, não só uma, não só duas, não só três, não só quatro, porque somos rápidos em esquecer a forma como Cristo cuida de nós. O deserto, irmãos, é símbolo de morte, lugar inapropriado para a vida, e pão é símbolo de vida. Por isso essa pergunta: pão no deserto? Só Deus. Só Deus. Versículo 4, os discípulos respondem, perplexos: de onde poderá alguém fartar-nos de pão nesse deserto? Deus nos chama mais uma vez a confiar nele. Expressar a confiança atrás, ou não atrás, melhor dizendo, de uma escrivania, ou de um texto que se estuda profundamente sobre a soberania de Deus, a providência de Deus, a natureza da fé. Mas Deus
Deus nos chama a confiar nele, na caminhada real da vida. Deus nos chama a confiar nele, nas circunstâncias reais da vida, numa realidade prática e muitas vezes adversa. Como diz mais uma vez Adolf Kuhl, entre Deus e nós nunca há rotina. Tudo sempre é autêntico e se revela todo dia. A fome e o deserto, a perplexidade, a tentação, a busca por Deus, tudo deve ser autêntico, expressão de fé na vida cristã. Tudo. As provisões de Cristo, irmãos, elas se fazem presente em condições também adversas, contrárias até mesmo à nossa lógica. O que é que tem a ver deserto com pão? Lugar inapropriado de vida com lugar ou com símbolo de vida, que é pão. Os discípulos, as duas coisas não se encaixam, Senhor. É impossível. Para nós. Mas não por Deus que provê. A confiança, a fé em Deus, irmãos, digo, não é um salto no escuro, mas é um descansar consciente, autêntico, firme nas promessas de Deus. Veja, não é uma decisão ou não é uma palavra mágica diante das circunstâncias da vida. Eu acredito, eu creio, Ele vai prover. Não. A fé é uma resposta consciente àquilo que nós estamos desfrutando ao longo da nossa caminhada. Os discípulos participaram da primeira multiplicação. A segunda, ou a resposta na segunda, deveria ser um reflexo com base naquilo que aprenderam na primeira. Mas a história prova mais uma vez de que as coisas passam desapercebidas por nós. Um sermão é mais um sermão, uma história de milagre é mais uma história de milagre, um culto é mais um culto, uma dificuldade é mais uma dificuldade, um aumento da provisão é mais um aumento da provisão. Só conseguimos enxergar deserto, dificuldade, apreensões, perplexidade e nunca Deus. Nunca o Deus que está nos ensinando, nunca o Deus que está conduzindo as nossas vidas a fim de desconstruir em nós o medo, a insegurança e aumentar em nós a fé que faz com que descansemos nele. Mas o cuidado de Cristo não elimina a minha sua obediência. Veja, versículo de número 5. Jesus pergunta: quantos pães tens? Responderam ele: 7. 7 pães. Jesus aqui vai reafirmar a nossa obediência, que se deve a Ele. Ou seja, a ação soberana de Deus em Cristo não nos torna passivos, distantes, mas pelo contrário, Cristo está nos chamando para caminhar com Ele. O que é que vocês têm? Quantos pães vocês têm? Qual a provisão que vocês têm? Ele nos chama a participar ativamente da implantação do seu reino. Ele nos chama a entrar no reino como causa primeira de nossas vidas e nos envolver com Ele, obedientemente. Agora, sem se preocupar com o dia de amanhã, com o pão, com a roupinha, com o que haveremos de comer, com o que haveremos de beber. A soberania de Deus nos chama a participar ativamente dessa história que Ele está conduzindo e a aprender com ela. E Ele começa perguntando. A pergunta tem o propósito de nos fazer pensar. Pense. E a primeira pergunta é: o que é que tem? Quantos pães tendes? A resposta é desanimadora: 7. Ou seja, quantidade insuficiente. O que Jesus está fazendo aqui? É nos tirando primeiramente da passividade. Segundo, está nos chamando a se envolver com a implantação do reino, aprender, pensar,
E ele pergunta: quantos pães tendes? 7. Terceiro ponto, ele está nos ensinando que o que temos é insuficiente, que o que temos não há condições de prover com o que temos. Ou seja, sem Cristo nada podemos fazer. Nossos recursos são poucos, as demandas da vida são muitas, e por mais que tenhamos aquilo que Ele nos deu, ainda é insuficiente se nós não dependermos dEle. E quando Ele pergunta, 7, eles estavam chamando os discípulos a olhar para o pão e lembrar o que é que pão representa. Pão representa a vida. Onde estamos? No deserto. Eles automaticamente deveriam lembrar da primeira multiplicação. Deveriam voltar mais atrás e lembrar de Deus sustentando o povo no deserto por 40 anos. Coluna de fogo, nuvem, carne, água que brotava da rocha. Cristo está nos chamando a analisar, abrir os olhos, relembrar e ancorar nossa fé nele, descansar nele. É o que temos, Senhor. É o que temos. Segundo ponto, ele diz: ordene o povo. Versículo de número 6. Ordenou o povo que se assentasse no chão. Deu ordem ao povo para que o povo se ordenasse, se assentasse no chão, em grupos. O que é que isso representa? É que no reino de Deus nós somos tratados como pessoas, como seres humanos completos que somos, de pessoas que não só precisam de pão para matar a fome, mas precisam de provisões espirituais, precisam de descanso, precisam de equilíbrio na vida, precisam se assentar e se alimentar como pessoas valorosas que são no reino de Deus. E aonde Deus está presente em Cristo, irmãos, a ordem, a quietude, não há desordem, a agitação vai embora. Deus em Cristo alcança os nossos corações agitados e traz paz para descansar, para parar, para refletir, para ver o pão, para analisar o pão, para olhar para o prato, para o alimento e dizer: é Deus quem está provendo. Terceira atitude: e tomando 7 pães, partimos, após ter dado graças. Então primeiro ele deu graças e os deu aos seus discípulos para que eles os distribuíssem, repartindo entre o povo. Ações de graças aqui está antecedendo a distribuição para com o povo. A fidelidade e gratidão a Deus, irmãos, se aprende no povo. Antes de multiplicar pães e peixes na sua vida, Deus quer ver sua gratidão para o que você tem, para aquilo que Ele tem te dado. E nós, como povo de Deus, devemos ser gratos a Deus até no pouco e saber que o pouco que temos será suficiente. Ele vai prover, Ele vai multiplicar. E não a murmuração, a reclamação. Não um coração amargo, duro contra a vontade de Deus. E o resultado aqui não é fruto da sua gratidão. Não é fruto da sua gratidão. É fruto da ação de Cristo se materializando no contexto. Amém. É Ele quem manda distribuir. Vai, distribui ao povo. Todos são alimentados, todos se fartam. E aqui o texto diz que são 4.000 pessoas e sobram 7 cestos. 7. Os cestos aqui, irmãos, são diferentes dos cestos da primeira multiplicação. Aqui são balaios grandes. É o mesmo balaio que Paulo desce escondido da cidade para fugir da perseguição. É um balaio grande que cabia uma pessoa dentro. Não há recursos poucos quando Deus está presente. Não. Pelo contrário,
Há da parte do homem ingratidão, quando Deus manda os seus recursos e quer ensinar no povo. Há incompreensão da nossa parte quando Deus empurra nossas vidas para o deserto para que confiemos mais nele. E nós muitas vezes, como discípulos, respondemos: é impossível, é insuficiente, é incapaz. Veja, o texto diz que ainda sobra. Mais uma vez, Deus nos exorta a confiar nele. Deus nos chama a descansar nele. Sua graça abarca e alcança o homem completo. Não há condição na sua vida que Deus desconheça. Ele sabe de tudo. O Senhor me conhece por detrás e por diante. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar e o meu levantar. De longe conhece os meus pensamentos. Ainda a palavra não me saiu à boca e tu já sabes, Senhor, o que vou dizer. O teu conhecimento acerca de mim é profundo, Senhor, absoluto. Ainda no ventre da minha mãe sendo entretecido, o Senhor lá me conhecia. Ele conhece sua fome, suas necessidades, sua condição física, até onde você consegue caminhar, senão você vai desfalecer. E Paulo diz: não há provação humana ou não há provação de Deus que nós não tenhamos condições de suportar. E tudo que vem tem o propósito de nos ensinar. A pergunta é: qual tem sido a sua compreensão daquilo que te cerca? Qual tem sido a sua compreensão do Evangelho de Cristo? Qual a sua atitude em se aproximar da palavra de Deus? Qual o seu interesse em conhecê-la? Pois o texto no meio vai colocar os fariseus. Depois de Cristo alimentar a multidão, apareceu também alguns peixinhos e abençoou-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Verso 8: comeram e se fartaram, dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Na primeira, Jesus diz aos discípulos: vão para o outro lado. Aqui Jesus vai com eles. Vai para uma região chamada Dalmanuta, difícil de ser localizada em mapas, mas era uma região ali próximo a Decápolis. E os fariseus apareceram no caminho. De Cristo mais uma vez, verso 11. E saindo os fariseus, puseram a discutir com ele. E tentando o pediram um sinal do céu. Jesus, porém, arrancando do íntimo do seu espírito um grande gemido, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Esse relato não está aí à toa, meus irmãos. Não está aí à toa. E servirá de base para a exortação logo no texto que segue. Jesus então vai com seus discípulos e no caminho se depara com os fariseus. E Cristo vai manifestar uma espécie de atitude aqui diferente, de sentimento diferente. No primeiro texto ele manifesta a compaixão. Aqui ele manifesta uma profunda dor no coração por ver a dureza dos fariseus. Aquele povo, aqueles homens que tiveram acesso à palavra de Deus, que estudaram a lei de Deus e se tornaram estes homens terríveis que se tornaram. Homens formais, religiosos, que davam jeitinhos em tudo para fugir da obediência à palavra de Deus. Agora, você pensa comigo. Deus escolheu um povo, uma nação. Fez de tudo por este povo. Passaram 430 anos no Egito. Deus então se lembra deles e os tiram de lá. Os colocam na terra que ele havia prometido. E o exemplo que ele dá aos profetas é: olha, eu construí uma vinha, edifiquei
fiquei numa vinha, construí um lagar, cuidei de tudo, reguei, vigiei, olhei. Eu engordei filhos, eu criei filhos, eu fiz de tudo por estes filhos. E eles se revoltaram contra mim. Israel trocou poços de águas vivas por cisternas rotas. E ainda usavam o profeta para perguntar para Deus: em quem ele nos tem amado? E aqui os fariseus estão pedindo a Cristo um sinal. Queremos um sinal. Mas, após inúmeras provas do amor, do cuidado, da intervenção de Deus, eles ainda estão pedindo um sinal. Os fariseus se aproximam da palavra de Deus e de Cristo de uma forma que eu e você não devemos nos aproximar. Eles se aproximam não com uma atitude humilde de aprender, de reconhecer os seus erros, de aprender com Cristo, de se curvar diante de Deus. Não, eles se aproximam da verdade para questioná-la. Eles são meros especuladores da verdade, se tornaram ouvintes esquecidícios da verdade, especuladores. O interesse deles pela verdade era questioná-la e não vivê-la. Não. O termo utilizado por Marcos aqui, quando diz que eles procuraram a Cristo e começaram a discutir, descreve um termo de uma discussão frívola, vazia. Interesse meramente de discussões, vazios, sem um propósito de aprender para submeter-se à verdade de Deus. Não. E o texto diz que puseram a discutir com ele, tentando pedir-lhe um sinal do céu. Se tornaram religiosos vazios. Estavam esperando mais sinais para crer em Cristo. Agora, o pedido deles revela o tamanho da incredulidade deles. Eles pedem um sinal, mas a motivação é para testar, provar. Mas mesmo se tenha pedido um sinal com uma motivação legítima, já é ousadia da parte deles. Depois de inúmeros sinais de Deus àquele povo, o próprio Deus, quando Cristo está diante de João Batista no Jordão: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Depois deles serem cegos estarem vendo, surdos ouvindo, leprosos sendo limpos, olha, todo tipo de sinal. Eles estão aqui mais uma vez. Faz mais um. Talvez agora eu acredite, faz mais um. Mas o pedido deles revela o tamanho da incredulidade que há no coração deles. Por mais que façamos, irmãos, milagres ou Deus faça estardalhaço diante dos homens, eles permanecerão incrédulos e duros. Não é falta de sinal, não é falta de evidência, não é falta de verdade. Há evidências de Deus cercando o homem em todos os lugares que ele for. O que o homem está manifestando aqui nos fariseus é que ele continua rebelde e incrédulo à verdade de Deus. Seu interesse não é submeter-se a Deus, mas é questioná-lo, é discutir a verdade, é fazer da verdade ponto de discussões. Isso mostra que não há interesse verdadeiro. Por mais que realize milagres, Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido, era um profundo gemido. E diz: a esta geração, por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. O texto de Mateus diz que a esta geração se dará a ela o sinal de Jonas. Aqui Marcos omite. Agora, o que o sinal de Jonas representa? Para esta geração, o sinal de Jonas representa a morte e ressurreição de Cristo.
O que essa geração precisa ouvir, irmãos, é o Evangelho de Cristo. O que essa geração precisa ouvir é de que Cristo morreu e ressurgiu dentre os mortos. E Cristo sabe disso. Não há evidências. Vocês não precisam de milagres. Vocês não precisam de mais provisões. Vocês não precisam de ver cegos estarem vendo, surdos ouvindo. Vocês precisam ouvir o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas eu preguei a Cristo e este crucificado. Paulo diz: eu não tirei Cristo da cruz para provar aos judeus que ele era o Messias, nem muito menos discursei sabiamente a fim de alcançar o intelecto dos gregos, mas pelo contrário, eu preguei a Cristo e este crucificado, poder de Deus. É isso que nós precisamos ouvir todo dia. É do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar as nossas vidas, para quebrar os nossos corações endurecidos. É este Evangelho que fala de Cristo, da cruz, da morte, da ressurreição, da vida. Este é o sinal que eu e você precisamos ouvir todo dia e nos converter a Ele. Agora, do versículo 14 ao 21, Jesus vai encerrar fazendo uma advertência. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, verso 14, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: olha, veio, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhe perguntou: por que discorreis sobre o não teres pão? Jesus irá fazer uma profunda advertência, e que, se nós formos sensatos, nós a abraçaremos com muito amor. Era costume, irmãos, precaver-se com provisões para o caminho. As viagens eram demoradas, os percursos eram relativamente longos, e todas as pessoas se muniam de provisões para essas viagens. Os discípulos aqui não fizeram isso. Tinha um pão somente. Um pão. Mas Cristo vai mostrar a eles que não é essa a preocupação de Cristo. A preocupação de Cristo é outra. O que inquieta a Cristo é outra coisa. Não é se sua despensa está cheia, não é se você está levando uma bolsa cheia de pão para no caminho comer, não. O que inquieta Jesus é o fermento dos fariseus que está rondando o coração dos discípulos. Jesus diz: vede e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, verso 15. Quando eles ouviram o fermento, automaticamente eles, não trouxemos pão, vai faltar provisão. Mas a preocupação de Cristo era com outro tipo de fermento, pois a palavra fermento simboliza aqui doutrina errada, simboliza aqui aquilo que incha, aquilo que infla, aquilo que leveda a massa, simboliza pecado. É isso que está preocupando Jesus. O que Jesus está preocupado com aqueles que o seguem é a fim de que eles não sejam contaminados pelo fermento que é a doutrina dos fariseus, o ensinamento dos fariseus e a doutrina de Herodes. Mas a pergunta que se deve fazer é: qual é a doutrina dos fariseus? Qual é o perigo que corremos em nos tornar fariseus? Que fermento é esse que ronda os nossos corações? A nossa mente afeta a nossa visão, os nossos ouvidos. Que fermento é esse? A preocupação com a imagem, a justiça própria.
Era uma preocupação dos fariseus se apresentar ou se apegar às formas externas da religião, a fim de mostrar ao povo de que eram santos, de que eram bons, de que eram aprovados por Deus. O segundo ponto era o formalismo vazio, sem conteúdo, uma capa sem conteúdo, uma religião vazia. E acima de tudo o ceticismo de Herodes, que tinha prazer em ouvir João, reconhecia em João um profeta, mas mandou decapitá-lo porque não queria abandonar o seu pecado. Em nosso texto, irmãos, a dureza dos fariseus, a malícia deles, ainda está fresca na mente de Jesus. E Jesus olha para os discípulos e está vendo a mesma atitude rondando o coração dos discípulos. É um perigo real aqui os discípulos se tornarem fariseus. Agora, olhem para o texto e vejam o tanto que eles estão perdidos. Sem compreender nada, sem entender nada, sem compreender aquilo que Cristo estava querendo dizer, e estão preocupados com o pão. Agora eu pergunto, Cristo falou de pão? E ainda se faltasse pão, eu pergunto, eles não viram a multiplicação? Ainda se tivesse Cristo multiplicou 7 para 4.000. Tem entre um número menor. Deveria ser essa a preocupação deles? Também não deve ser essa a nossa preocupação, irmãos. A nossa preocupação, ou aquilo que deve nos preocupar, é a nossa vida cristã se tornar um formalismo vazio. O interesse pela palavra de Deus se tornar meramente farisaico. É esse fermento que ronda o meu e o seu coração que deve nos preocupar. É o perigo de perdermos a sensibilidade, o discernimento espiritual das coisas e deixarmos com que nossa mente seja tomada somente por questões materiais, pães, provisões no caminho, matar a fome. A nossa preocupação é não vivermos como fariseus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. O nosso perigo, ou aquilo que deve nos preocupar, é não sermos como Herodes, gostar de ouvir a palavra de Deus, gostar de estudar a palavra de Deus, ter apreço por ouvir João, mas mesmo assim continuar carregando o pecado que Deus está confrontando todo dia. Ser orgulhoso diante de Deus e não reconhecer a sua condição pecaminosa, essa era a condição dos fariseus. E aí, irmãos, quando esse fermento entra no coração, nos tornamos insensíveis, formalistas, frios, indiferentes, tomados por interesses frívolos, gastando energia com aquilo que não deve ser a nossa preocupação. Pão. Agora eu disse que Cristo conhece a mim e a você. Verso 17. Percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre não teres pão? Ainda não considerastes, não compreendestes, tendes o coração endurecido? Graças a Deus por Cristo, irmãos. Aquele que começou em nós a boa obra não vai desistir. É por isso que estamos no caminho. O amor de Cristo não só nos proporciona advertência severa. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Mas o amor de Cristo, sobretudo, se transforma em paciência que de novo nos proporciona ensino.
Jesus não deixou os discípulos a ver navios. O que ele está falando? Jesus continua a ser pastor, apesar de quem somos. Ele continua sendo pastor, apesar de ainda não compreendermos coisas que ele já disse 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Sua paciência e longanimidade irá caminhar conosco até a eternidade. E seu propósito, irmãos, não é que estejamos só junto dele. O propósito de Cristo não é que o seu povo se reúna solenemente e se porte de maneira fria, indiferente, calculista, sem fervor, sem ânimo, sem alegria. O propósito de Cristo é que estejamos com Ele, mas com qualidade de vida cristã. Por isso, Ele vai novamente ensinar os discípulos, como muitas vezes novamente Ele nos ensina, levando-nos muitas vezes a perguntas que irá nos trazer à memória aquilo que já vivemos. E Jesus pergunta, são perguntas que vai revelar o meu e o seu coração, que vai trazer à tona a nossa condição mental, a nossa condição visual, a nossa condição de ouvir o Evangelho. E Ele vai fazer isso para nos curar, para nos transformar, para nos levar a uma compreensão verdadeira do seu Evangelho. E Ele diz, tendo olhos não vedes, verso 18, tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Traz à memória a primeira ocasião. Responderam eles, 12. Volta lá para a primeira. E de quando partiu 7 pães, verso 20, para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Volta para a segunda. Ao que lhes disse, não compreendeis ainda. Irmãos, uma coisa é você ver. Você viu alguém trazendo 7 pães e Cristo partindo, orando e distribuindo para 4.000 pessoas. Você viu. Uma coisa é você ver. Agora outra coisa é você compreender o significado último daquilo. A profundidade espiritual daquilo. O que é que aquilo significa para a sua vida? O que é que aquilo tem como transformação de vida para você? O que é que aquilo significa para você que está vivendo hoje aqui? Que não viu, que não desfrutou, que não participou, mas está ouvindo aqui o relato completo. O que é que isso tem a ver para mim e para a sua vida? Uma coisa é você saber. Certamente, se te perguntar sobre o relato da primeira, você discorda. Se te perguntar sobre o relato da segunda, você discorda. Uma coisa é lembrar, outra coisa é compreender. Você corre o sério perigo de ter olhos, mas não ver, de ter ouvidos, mas não ouvir. E esse é um fermento que está aí, que cerca a mim e a você, que nos cerca, a fim de nos tornarmos religiosos sem vida, religiosos sem olhos, religiosos sem ouvidos, homens sem sensibilidade, sem discernimento, sem compreensão espiritual. E quando isso atinge os nossos corações, é terrível. E o objetivo de Cristo era que eles aprendessem. Eu quero que vocês aprendam. Hoje você tem as informações completas, completinhas. Hoje você tem todo o conselho de Deus à sua disposição. Não vou dizer que você já ouviu, mas você tem todo o conselho de Deus à sua disposição. Não só o conselho de Deus, mas certamente você, a caminhada até onde você caminhou aqui, você já desfrutou de muita coisa com Deus. Deus já proveu para você muitas coisas, já mostrou e demonstrou o seu amor pastoral na sua
sua vida. Mas você continua ouvindo sobre fermento e achando que Cristo está falando de pão. Você continua ouvindo sobre a soberania de Deus e está interpretando de outra forma. Você continua a ouvir sobre o Evangelho, de que devemos transformar, de que organizar nossa vida debaixo do Evangelho, de que as instruções é para que não pequeis, e você continua se comportando erradamente. A Escritura está dizendo a você todo dia: não despreze os meios de graça, para que por meio deles vocês vão crescendo. Use os meios de graça. E nós continuamos desprezando. Deseje como meninos que sois o leite racional, a palavra de Deus, para que por meio dela vá crescendo. Nós continuamos desprezando. Não se lembram? Jesus pergunta: quanto sobrar? Veja, eles dão uma resposta rápida, não esqueceram. 12. A segunda, quantos? 7. Professa aqui, irmão, a soberania de Deus. Professa aqui, irmão, o decreto de Deus. Professa aqui, irmão, a Escritura. Professa aqui o valor dela como regra de fé e vida prática. E todo mundo prontamente, pá, resposta. Pá, capítulo tal, inciso tal, ponto tal, versículo tal. Sai daí, estamos prontos a esquecer de vivermos à altura da luz que Deus tem transmitido a nós. Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado. Essa é a advertência de Cristo. Não é dos apóstolos, não é de Paulo, é do próprio Cristo. Que conhece o meu e o seu coração, que conhece a minha e a sua condição, que conhece a nossa condição, sabe o que cerca e ronda os nossos corações. E ele diz: cuidado, cuidado. A preocupação de Cristo é que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. A preocupação de Cristo é que nós sejamos pessoas íntegras diante da sua presença. E não como os fariseus, pessoas que se apresentavam tal como eles se apresentavam. Mas a condição deles era de homens que espiritualmente estavam fracassados, longe da vontade de Deus, longe do centro da vontade de Deus. Eu vou responder a pergunta: sabe por que há 2 relatos de multiplicação? É porque eu e você somos lentos em aprender. Aqui deveria haver 3, 4, 5, 10, 15. Deveria haver um relato da multiplicação que fosse ensinado a você todo dia. Somos rápidos em esquecer. Somos rápidos em desprezar as instruções de Cristo. Cristo nos manda vigiar e a gente faz o contrário. Cristo nos manda acautelar dos fermentos dos fariseus e a gente busca o caminho dos fariseus. O versículo 21 diz: não compreendeis ainda. Irmãos, Deus é longânimo para conosco. Deus é paciente para conosco. Isso mostra que também devemos ser pacientes uns com os outros. Vejam o tanto que somos lentos em apreender questões espirituais. Vejam o tanto que as coisas precisam ser repetidas, reafirmadas, ditas de novo, reinterpretadas, explicadas de novo, cobradas, reditas, ditas novamente, até que Cristo seja formado em nós. Paulo escrevendo aos Gálatas diz: olha, Gálatas, alguém de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ele poderia ter desistido daquela igreja, poderia ter dito: eu não quero mais papo com esses Gálatas, eles se afastaram de Cristo, não são crentes, não quero mais relação com eles. E Paulo escreve uma carta dura,
mostrando a condição deles e dizendo que eles desprezaram Cristo. E Paulo diz: eu vou chorar de novo, eu vou sentir as dores de parto. Quem foi mãe sabe o que é dor de parto. Paulo diz: até que Cristo seja formado em vocês. Irmãos, há muitas incompreensões em nós ainda, muitas. Nossa mente precisa ser renovada e transformada diariamente. Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz: olha, é impossível o homem natural compreender as coisas de Deus, mas o homem espiritual sim, porque ele confere coisas espirituais com coisas espirituais. Veja, é a ideia de que eu estou pregando aqui, e aquele que tem a mente renovada pelo Evangelho de Cristo está tendo uma compreensão muitas vezes mais profunda do que a minha. A sua mente está fazendo relação e correlação com textos, e essas aplicações vão sendo feitas à sua vida. Paulo diz: esse é um homem que entende o Evangelho, que teve uma mente transformada, ou uma mente que está sendo transformada. É isso que precisamos. A batalha da mente é uma batalha terrível. A luta da mente é uma luta terrível. E aí, quando a mente não está sendo moldada pelo Evangelho, você vê Cristo falando de fermento e acha que está falando de pão. Vê Cristo falando de parto, acha que Cristo está falando de outra coisa. Vê as multiplicações, interpreta de outra forma e vê outra coisa. Sua mente. Você não está vendo pela ótica do Evangelho, não está ouvindo pela ótica do Evangelho. Olha o sinal amarelo. Cuidado com o fermento dos fariseus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Nos transforme até que Cristo seja formado em nós. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez pela tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu és paciente para conosco. Tu és longânimo, Senhor. E todo dia tu nos ensina, nos instrui, tu nos leva a caminhos, ó Deus, que nos faz refletir, perguntar a nós mesmos, ver a nossa incompreensão, ver a nossa dureza, ver a nossa insensibilidade, ver o nosso profissionalismo religioso. Mas tu nos leva, ó Pai, a fim de tratar dos nossos corações, a fim de nos corrigir, Senhor, a fim de transformar a nossa mente, para que vejamos e ouçamos de fato e de verdade, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o teu Evangelho, Senhor, cure todas as inquietações das nossas vidas. Que o teu Espírito Santo aplique, ó Deus, esta palavra aos nossos corações, Pai. E cure, Senhor, e transforme toda dureza persistente, Senhor, toda incredulidade que se levanta contra a tua palavra, toda altivez, Senhor, que se levanta contra o conhecimento de Cristo ainda em nós. Amém. Seja destruído, seja destronado pelo poder do teu Espírito Santo. Amém, Senhor. E que Cristo seja formado em nossas vidas. Sim. Que tu, ó Deus, desmonte todo o orgulho, toda a autossuficiência, toda a autoconfiança, Senhor, no caminho da vida, Pai. Amém. Que nos faz, ó Deus, depender, Senhor, somente de nós, bater no peito, dizer que somos bons, temos recursos. Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós e dá-nos um coração contrito e quebrantado, Senhor, que nos faça depender totalmente do Senhor em todas as condições da vida, em todas as áreas da vida. Ó Deus eterno, que ainda que haja em nossas casas somente 7 pães, Deus nos ensina a dar graça, Senhor. Amém. Nos ensina a ser grato a Ti, ó Deus, e saber que esses 7 pães o Senhor há de multiplicar, Senhor, para alimentar não somente a nós, mas muitas pessoas que porventura vierem, baterem a porta. Deus eterno, nos ensina a confiar em Ti, Pai. Amém. A buscar em primeiro lugar o Teu reino, Senhor, a cuidar, Senhor, das nossas vidas, a fim de que não nos tornemos fariseus,
a fim de que não nos tornemos insensíveis, a fim de que não nos tornemos, Senhor, formalistas, a fim de que não nos tornemos, Senhor, apáticos, indiferentes à verdade do Evangelho de Cristo, Senhor. Este é o sinal que precisamos para as nossas vidas todo dia, Pai. Cristo e este crucificado. Que Cristo crucificado seja um sinal para a nossa caminhada firme, segura, persistente, confiante, amorosa, submissa. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.